Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto, mais uma semana aí iniciando. Hoje segunda-feira, dia 27 de março, vamos analisar o mercado, a gente vai ver os dados on-chain também, a gente vai ver o curto prazo, o que a gente pode esperar. A gente sabe que a gente está passando por uma lateralização aí nos gráficos intradiários no BTC e está segurando todo o mercado. E a gente vai analisar tudo isso no vídeo de hoje, beleza? Se você não é inscrito no canal, te convido a fazer parte do canal. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixe seu like para dar aquela força para o canal e para mostrar que o conteúdo também está sendo relevante, beleza? Chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Para a gente começar aqui, ó, olhando pela volatilidade, sempre a gente começa setando o nosso dia ali, setando a nossa semana, olhando para a volatilidade. Se a volatilidade está baixa, a gente espera que o mercado vai dar uma porrada em breve. A gente sabe para que lado que vai essa porrada? Não, a gente vai usar outros indicadores para saber para que lado que essa porrada vai, mas a volatilidade tá baixa e eu sempre chamo a atenção de vocês quando a volatilidade tá baixa, como aconteceu lá no começo do ano. A alta que a gente teve em janeiro não foi uma alta que me surpreendeu, porque a gente já estava com a expectativa setada de que a volatilidade estava baixa e que ela iria subir. Volatilidade, ela simplesmente estoura e contrai, beleza? Então a gente está vendo que a gente está com a volatilidade baixa. Em breve, pode ser dentro dessa semana ou pode ser na próxima semana, nunca dá para saber quando que isso vai acontecer. Na verdade, a gente não consegue prever nada dentro desse mercado. A gente consegue analisar e simplesmente setar as nossas expectativas, setar as nossas estratégias, beleza? Então, primeiro passo, olhando para a volatilidade. Quando a gente olha para o NPL do BTC, que é exatamente um gráfico de sentimento, como que os investidores estão se comportando, qual que é o sentimento predominante naquele momento. A gente vê que rompemos ali a região de otimismo, né? Entramos na região de otimismo, não rompemos, né? Na verdade, entramos dentro da região de otimismo, rompemos a região de esperança, né? A gente estava dentro de uma fase de esperança, quando o gráfico está mais alaranjado assim, a gente está dentro de uma fase de esperança dentro do ativo. E a esperança, ela sempre vem pós-capitulação. Quando a gente entra no otimismo, é muito bom, porque já comentei com vocês que a gente começa a ter uma mudança de mindset, principalmente das pessoas que são bearish. Eu já comentei que vocês vão passar a ver outras pessoas começando a acreditar no fundo do mercado, começando a acreditar que os 15 mil dólares foi o fundo mais barato. Isso vai se estender. Ainda terão pessoas acreditando que os 15 não foi o preço mais barato, que a gente ainda vai varar para baixo, que a gente vai parar em 14, em 12, em 9 mil dólares. Tem pessoas que ainda acreditam nisso. Só que com o passar do tempo, conforme o mercado vai subindo mais, essas opiniões elas vão sendo mudadas. Então, o psicológico do investidor vai mudando, daquele investidor bearish. E quando a gente tem todo mundo na mesma ponta, a gente tem muita pressão compradora. E quando todo mundo vai estar nessa mesma ponta? Quando a gente estiver em crença mais ou menos lá na região verde, quando a gente varar mais ou menos ali aos 34 mil dólares, não tô falando que isso vai acontecer agora, tá, galera? Mas tô falando que quando a gente varar os 34 mil dólares, vocês vão ver que vai ser praticamente impossível vocês encontrarem uma pessoa nesse mercado que fale sobre novo fundo no mercado, sobre parar em 12 mil dólares e parar em 9 mil dólares. Não, esse comportamento vai mudando. Cara, a gente rompendo os 34, a gente vai estar nessa fase ali verde. E dentro dessa fase, você vai ver, não vai ter ninguém mais falando sobre bear market. Isso é normal. E aí tá tudo bem, cara. É sentimento do mercado. Como no bear market também, ninguém fala em bear market ali antes da gente entrar na fase de medo. Antes da Terra Luna ali, ó, começar a quebrar, ninguém falava em bear market, porque na queda, a parte amarela, ela é ansiedade. E a gente estava vivenciando uma ansiedade no mercado. Só depois que a Terra Luna quebra, que a Luna Foundation quebra, que as pessoas começam a aceitar que isso daqui foi um bear market que tinha iniciado lá atrás. E a mesma coisa vai acontecer para a subida
também. Hoje eu acho improvável a gente voltar para os 15 e, na minha humilde opinião, acho impossível a gente perder os 15. Pode ser que aconteça e eu possa estar completamente errado. Tá tudo bem se eu errar. Eu não sei prever o futuro. Eu consigo analisar, criar uma tese, tomar uma decisão. A minha tese é que a gente não volta mais lá atrás. Pode ser que eu esteja errado, beleza? Mas enquanto isso, eu não vou brigar com o mercado. Eu só vou olhar que, a gente pode voltar para os 15 mil dólares, cara, se o cenário começar a azedar. Se a gente começar a ter indicadores de formação de topo, indicadores de euforia, aí sim a gente vai ver esse sentimento. Se a gente olhar para o NPL do Ethereum, a gente vai ver que o NPL do Ethereum ele ainda não rompeu essa região aqui de esperança. A gente está numa mega acumulação dentro dessa fase aqui do Ethereum. A gente ainda não conseguiu chegar na fase de otimismo, né? Essa fase de otimismo ela só vai se dar depois que a gente romper os 2 mil dólares ali mais ou menos. Vai ser um pouquinho antes dessa vez, né? Anteriormente aqui foi nos 2 mil dólares, bateu, voltou nesse sentimento também. Só que agora ele vai estar um pouquinho mais abaixo, porque o NPL ele sempre trabalha com o lucro que a gente tem nas carteiras, né? O supply in profit. E isso daí o supply vai mudando. E assim que a gente passar mais ou menos ali aos 1.900, talvez a gente já vai estar rompendo essa região de otimismo aqui. Então a gente vê que o BTC ele tá na frente já do Ethereum, diferente de outros ativos, né? A gente vê que as altcoins, Ethereum, por exemplo, estão segurando um pouquinho mais aí nesse período. E bom, se a gente olhar para o supply in profit, a gente vê que o Supply in Profit ainda está longe da gente bater uma região de topo, por exemplo. A gente começa a se preocupar com Supply in Profit só quando a gente estiver lá na casa dos 90%. Ainda estamos longe da casa dos 90%, ainda tem 73% só em Profit. Se a gente olhar para o Ether também, Ether tem 75% só em Profit. Lá para a região dos 90% em Profit, a gente vai começar a se preocupar com esses ativos, beleza? Eu acho que a gente ainda tem muito espaço para andar. Não vejo que o mercado vai subir, na verdade, pro curto prazo, eu acredito em uma correção. Isso daqui eu já venho falando com vocês há alguns dias. Acho que o mercado precisa dar um pullback aí, a gente voltar, a gente vai falar sobre isso, sobre os pontos, quando a gente olhar o price action ali. Só que eu acredito que o mercado precisa fazer um pullback aí. Não acho que a gente vai subir só para a lua. Cara, o mercado não é assim, o mercado anda em ondas. Então tá tudo bem, tem uma correção, a gente já bateu os 28, tá tudo bem, corrigir, voltar para os 25, depois a gente subir, buscar os 30, depois dos 30 corrigir, voltar para os 28 e assim vai. Cara, tudo bem, a gente continua seguindo a tendência do mercado, beleza? Não vejo que as coisas ainda estão estressadas. Se a gente olhar para as corretoras, a gente vai ver que nos últimos dias, dentro dessa lateralização de topo que a gente está tendo aqui no BTC, nos 28 mil dólares, a gente está tendo saída de bitcoins das exchanges. Isso é muito bom, porque entrou bastante, né? Bastante assim, nada muito relevante, mas se a gente der um zoom in aqui, né? Olhar para o gráfico mais de perto, a gente vai ver que entrou alguns BTCs nas corretoras durante esse período aí de alta e agora a gente está vendo uma saída. Isso é muito bom, porque mostra que sim, algumas pessoas realizaram lucro, algumas pessoas distribuíram, algumas pessoas colocaram seu lucro no bolso. Eu mesmo montei caixa durante esse período aqui, cara, simplesmente estava 100% exposto no mercado, aumentei um pouquinho de caixa dentro desse período aqui e a gente vê uma saída de bitcoins das exchanges. Se a gente olhar para o Ether, a gente vai ver que, cara, Ether está em ladeira abaixo de simplesmente Ether dentro das corretoras, cara. E para mim, Ether não tem, cara, um ativo mais claro para esse próximo ciclo do que exatamente o Ether. Se a gente olhar para o Ethereum, cara, tá simplesmente bizarro. Depois de todas as atualizações, cara, eu nunca vi um ativo funcionando dessa maneira. Olha só, se a gente olhar, cara, para a inflação do Ether, a gente vai ver que a gente está extremamente deflacionário com o Ether e principalmente se a gente comparar com o período que ele era Proof of Work. Cara, hoje o Ethereum está simplesmente um ativo deflacionário. Já são 200 mil Ethers queimados simplesmente durante todo esse período aí que a gente tem a utilização da rede, beleza? Então, Ether para mim é um ativo muito claro para o próximo ciclo, não ficaria fora do Ether nem a pau, beleza? E quando a gente vê no balanço nas exchanges, a gente vê que cada vez mais está diminuindo e, cara, sem dó. Se a gente for comparar aqui ó, com o período que ele bateu
bateu o fundo ali do mercado, a gente tinha 20% de Ether dentro das corretoras. Hoje, a gente tem simplesmente 15% do supply total dos Ethers dentro da corretora. Esse 5%, cara, é muita coisa que saiu de dentro das corretoras, beleza? E aí, quando a gente olha aqui para ver o que os players estão fazendo nesse momento, se a gente está tendo realização de lucro ou se a gente está tendo realização de prejuízo. Realização de prejuízo mostra pânico, mostra sentimento negativo, mostra que as pessoas não estão acreditando tanto naquele mercado. E quando a gente tem realizações de lucro ali, elas sendo baixas, ok, elas sendo altas é um problema, porque a gente pode ter o mercado não conseguindo absorver essas realizações muito altas. Então, ver as realizações baixas, ok, é muito bom. Mas, cara, veja como que o sentimento do investidor, ele mudou, cara, já não é mais o mesmo sentimento que a gente tinha aqui atrás, quando tudo tava quebrando. Olha só, desde quando a Luna Foundation quebrou, a gente tá falando que desde quando o BTC tava em $40 mil, essa é a primeira vez que a gente consegue se manter em cima de uma zona de realização de lucro. Cara, não dá pra ficar brigando contra o mercado achando que nada mudou, achando que vai acontecer uma tragédia dentro dos mercados, que vai acontecer uma catástrofe, uma recessão e que a gente vai parar em $9 mil e que tudo vai acabar. Cara, não adianta ter esse pensamento agora, tá tudo revertendo na nossa cara. A gente está vivenciando uma reversão de ciclo, galera. Todos os dados que eu trago para vocês aqui são dados dos dados on-chain, são dados de comportamento dos investidores. Não é nenhum gráficozinho matemático que fala para você, isso daqui é fundo, isso daqui é topo, igual tipo o Plan B, por exemplo. Cara, não é um gráfico dessa maneira. É um gráfico onde a gente está analisando o comportamento dos investidores. A gente está vendo se as pessoas estão com medo, se as pessoas estão otimistas, se as pessoas estão realizando lucro, se as pessoas estão realizando prejuízo. Toda essa análise on-chain que a gente faz é do comportamento dos investidores. E são os investidores que ditam o mercado. Não é o Fed, não é o Jerome Powell, não é conflito entre países que dita o mercado. O que dita o mercado são os investidores daquele mercado. Se os investidores acham que tá barato e eles estão comprando, cara, bumba, preço para cima. Se os investidores acham que tá caro e eles estão vendendo, bumba, preço para baixo. Simplesmente oferta e demanda. E a gente está analisando o comportamento dos investidores nesse momento, olhando para os dados on-chain. E o comportamento está mudando, o comportamento está revertendo na nossa cara. As pessoas estão deixando de acreditar em novas quedas e passando a acreditar em novas altas. E não estou falando para vocês de 10 pessoas, não estou falando para vocês de 100 pessoas, não estou falando para vocês das pessoas que me seguem, não estou falando dos brasileiros. Eu estou falando de todos os investidores do Bitcoin. Estou falando nível global, porque o dado on-chain é exatamente a gente olhar para a blockchain e ver o que está acontecendo com os investidores naquele momento, beleza? E eu vejo que tudo isso está nos mostrando uma reversão de ciclo. Todos esses indicadores que eu estou mostrando para vocês tá mostrando que o mercado está revertendo na nossa cara. Eu que não sou o cara que vou brigar contra essa tendência. Eu não vou brigar contra essa reversão. Se lá na frente acontecer uma recessão, se lá na frente a gente tiver um problema entre Estados Unidos e China, se lá na frente a taxa de juros bater, sei lá, 10%, 2 dígitos nos Estados Unidos, se alguma coisa disso acontecer lá na frente e os investidores mudarem o seu mindset, eu vou ser a primeira pessoa a sair do mercado também, porque os investidores no geral vão estar mudando o seu mindset. Eu vou estar mudando o meu mindset também, eu vou estar saindo do mercado. Só que eu não vou ficar brigando com o mercado achando que tudo isso vai acontecer. Essa é só uma opinião minha, se eu acho que o mercado vai subir ou se eu acho que o mercado vai cair. E cara, a minha opinião não importa pra nada. Por isso que eu uso a análise on-chain para tomar 95% das minhas decisões. Ela é quem dita, cara. A gente está tendo sinais negativos, bate em venda. A gente está tendo sinais positivos, bate em compra, ponto final. Beleza? Então, é isso que a gente tem para análise on-chain para essa semana. Se a gente analisar aí o S&P, se a gente analisar o mercado americano, a gente vai ver que o S&P
continua nesse canal de alta aí, né, que eu comentei com vocês. Pode ser que agora a gente vá buscar o topo do canal ali. Não sei se a gente vai buscar o topo do canal, tem uma resistência a ser enfrentada aqui. Só que a gente vê que o preço tá bem sanduichado dentro desse canal e esse canal ele não tá muito inclinado para cima, né, um canal de alta, mas ele não está muito inclinado, nem para cima e nem para baixo. Então, a gente tem um mercado mais travado, né, um preço mais travado aqui dentro. Linhas importantes é não perder essa linha amarela aqui, o fundo anterior. Obviamente, para a gente romper essas regiões aqui, vai ser difícil, vai dar trabalho. Só que, nesse momento, a gente está buscando um rompimento dessa região. Veja que durante essa movimentação de queda que a gente teve, exatamente nesse candle aqui, a gente teve um aumento do volume. Ué, por que não tá com a seta aqui? Só tá com uma linha. Bom, sei lá, algum BO do TradeView. Mas olha só, aí a gente vê que conforme o preço ele estava se movimentando aqui, a gente tem os volumes vendedores diminuindo e a gente tem uns volumes compradores se mostrando presente. Desde o momento que ele reverteu aqui, ó, olha só como que a gente tem um volume mais baixo aqui nesses dois candles. Agora que o mercado está subindo, a gente tem um volume um pouquinho mais alto. Ou seja, mostra um interesse comprador dentro dessa região. O S&P está em bons preços, ainda mais se a gente olhar para as empresas que constituem o S&P. Se a gente olhar para os bancos, cara, bancos é uma das coisas que eu tô comprando e a rodo durante esse período de queda no mercado aqui dos Estados Unidos, porque eu tô comentando com vocês que isso daqui, cara, é um panic sell que a gente está tendo. Se a gente olha para o volume de vendas que a gente teve, cara, para mim isso daqui é um evento de capitulação. Eu não tenho os dados on-chain para simplesmente olhar e confirmar se isso é um evento de capitulação, mas simplesmente isso daqui é o que eu adoro comprar dentro do mercado. Eu adoro comprar pânico, eu adoro comprar momento de desespero e, cara, eu simplesmente bato forte nesses períodos. Se você olhar a minha carteira dos Estados Unidos agora, cara, isso daqui não tem nada a ver com cripto, mas só para você entender como que o comportamento do investidor, ele tem que funcionar da mesma maneira. Se eu tô olhando para cripto, a gente tá tendo caos, a FTX tá quebrando, cara, eu tô comprando, eu tô batendo nesse período. Se a gente tá sobrevendido, tá tudo em pânico, eu tô comprando, mesmo com os sentimentos dos cavaleiros negros. Quem assistiu a aula de sábado, de sei lá, 2 semanas atrás, os cavaleiros negros é exatamente o sentimento que você tem, sentimentos negativos. E quando você tem esses sentimentos, é o melhor momento para você comprar. É onde está um caos, é onde tudo tá barato, é onde as pessoas não estão pensando, porque esse mesmo sentimento que você está sentindo do cavaleiro negro, todos os outros investidores também estão sentindo e muitas pessoas não conseguem controlar esse sentimento, acabam vendendo mais barato. Quem participou da Masterclass sabe do que eu tô falando, que é exatamente comprar em momentos de crise. Então, se você olhar para minha carteira nos Estados Unidos agora, em ações, cara, você vai ver que a posição que eu mais tenho dentro da minha carteira é exatamente Bank of America. Não acho que o banco vai quebrar, isso aqui é uma opinião, obviamente estou tomando um alto risco nesse período, mas simplesmente tenho muito Bank of America nesse período e, cara, caiu mais, comprei, caiu mais, comprei, principalmente na sexta-feira. Sexta-feira foi um dia que eu comprei mais um pouco, abriu com gap de baixa, comprei no gap de baixa na abertura do mercado, porque isso daqui, ó, é sentimento de pânico. Eu compro nesses períodos e não nesses períodos, por exemplo. Tem muita gente que gosta de comprar ativos assim, ó, quando os ativos eles estão apontando para a lua. Tem pessoas que têm esse tipo de estratégia para comprar. Olha só, tem pessoas que compram rompimento, tem pessoas que gostam de comprar isso daqui. Cara, eu corro desse tipo de estratégia. Eu prefiro comprar quando as coisas estão caindo. Então, por exemplo, não vou olhar para ExxonMobil nesse período, porque, cara, para mim tá em região de topo. Vou olhar para os ativos que estão mais baratos, os ativos que estão mais descontados, por exemplo, os bancos, porque a gente passou por crise aqui. E a gente vê que os bancos podem estar querendo começar a sua recuperação, né? Esse evento de capitulação. Por que eu tô falando de banco? Porque simplesmente S&P,
Nasdaq, Dow Jones, tudo é um aglomerado de empresas. E quando eu olho para dentro das empresas, eu consigo ver, entender o que está acontecendo. Um dos fatores que fizeram com que a gente tivesse essa grande queda é exatamente os bancos derretendo. Ver que os bancos estão se segurando. Olha só, para mim, Bank of America, cara, foi bem claro o que ele fez aqui na movimentação. A gente tinha um suporte, a gente perdeu um suporte, abriu com gap de baixa, já voltou para cima do suporte já na data de hoje. Isso daqui mostra um falso rompimento, um trap. Então, para mim, tem grandes chances dos bancos voltarem a subir nesse período. Se a gente olhar para as empresas de tecnologia, a gente vai ver que as empresas de tecnologias, cara, estão se segurando bem, estão subindo bem aí. A gente já vê que elas tiveram um preço mínimo lá em novembro de 2022. Se a gente olhar para a Microsoft, a gente vai ver que mesmo período também, a gente formou fundo. Nesse momento, os ativos estão tentando subir. Olha só, a Microsoft formando um pivô de alta aqui, ó, em gráfico semanal, por exemplo. Deu um pullback, tá formando pivô de alta. Se a gente olhar para Apple também, a gente vai ver que, cara, olha só, a Apple já tá com um pivô de alta, tá subindo, tá indo embora. Então, até mesmo o mercado americano, para mim, em algumas ações, a gente está revertendo, tá mudando na nossa cara. O ciclo tá revertendo. Só que infelizmente, eu não tenho os dados on-chain para olhar as ações americanas para eu poder saber se a gente tá exatamente revertendo, qual que é o sentimento. Eu não tenho dados on-chain. Por isso que eu gosto muito mais das criptos do que de stock market, né, das ações, tanto americanas quanto no Brasil. Beleza? E bom, falando do nosso BTC aí, só pra gente ver o que tá acontecendo, vamos olhar para um gráfico mais curto, né, no gráfico diário. A gente já sabe, olha só, no gráfico diário a gente já vê que tem uma movimentação de alta, a gente está com um fraquejamento dessa movimentação de alta, então a gente pode traçar a Fibonacci, já bateu sobre compra, e aí a gente olha para um gráfico mais curto para a gente ver o que está acontecendo. Se a gente olhar para um gráfico de 4 horas, cara, o preço ele está bem sanduichado dentro dessa região aqui, só que olha só como que a gente teve um volume vendedor muito alto aqui no gráfico de 4 horas. Isso daqui, ó, é um sinal de formação de topo num gráfico curto. Não quer dizer que isso vai voltar para os 15 mil dólares, galera. Só quer dizer que foi um grande candle de venda com grande volume vendedor. Isso daqui eu sempre comento com vocês. Vamos ler a história que o candle nos conta. Primeira história que o candle me conta aqui é que tem vendedor pesado nessa área. Olha só, quando os compradores tentam romper essa região, tomam logo um cascudo na cabeça e o preço do ativo volta também. Ou seja, os vendedores estão dominando essa região. Por mais que a gente tenha essa linha de tendência de alta, eu vejo que o mercado precisa esfriar seus RSIs. A gente precisa voltar para regiões de sobrevenda. Olha só, 4 horas, todo mundo, diário, semanal, todo mundo ali está na região de 60. Cara, é legal o preço do ativo recuar, a gente vindo uma região de sobrevenda. E para mim, como a gente traçou aqui, ó, Fibonacci no gráfico diário, para mim, cara, se a gente voltar ali, ó, nos 24, 25 mil dólares, tá muito bom. Por quê? Vai ser a região de topo rompido, topo anterior. Se a gente volta até essa linha amarela aqui, mais ou menos até essa linha amarela aqui, se segura e volta para cima dessa linha amarela, a gente está confirmando o rompimento que a gente teve aqui atrás. E como que eu uso a estratégia de não comprar rompimento e comprar confirmação de rompimento? Cara, se o mercado fizer esse pullback aqui, eu estou olhando para compra. Isso falando por curto prazo, tá? Falando por longo prazo também vai ser uma oportunidade de aportar dentro dessa região para quem não está exposto ainda no mercado, né? Eu sei que tem muita gente perdendo toda essa alta, perdendo toda essa movimentação, que já nos entregou quase 100% de alta durante esse período. E, cara, sei que tem muita gente de fora disso daí, mas aqui vai ser uma oportunidade da gente reentrar, uma oportunidade da gente aportar um pouco mais, porque nada mais, nada menos vai ser um pullback num gráfico diário, por exemplo, beleza? Então, não compro BTC dentro dessa região, não vou olhar por compra aqui, na verdade, eu olhei por venda, bati em venda, fiz caixa, e aí vou olhar por compra mais ou menos dentro dessa região, ali para os 24, 25 mil dólares. E como a gente tem Fibonacci aqui, para a gente confirmar
essa região de suporte, olha só, a gente vai lá no book de oferta e a gente vê aonde que está o suporte. Olha onde que está o suporte dentro do book de oferta, 25.750. Então a gente pode olhar aqui, ó, 25.750 vai ser 0,38 de Fibonacci, ou seja, tem grandes chances do mercado vir somente dentro dessa região, não vir até 0,5 de Fibonacci, vir até dentro dessa região e se segurar. E como que eu vou saber qual que vai ser a região de aporte, se eu vou aportar em 0,5 ou se eu vou aportar em 0,382? Simplesmente vou esperar um candle de reversão. Reverteu dentro dessa de 0,382 de Fibonacci, reverteu em cima da linha amarela, reverteu em cima de 0,5, eu não sei aonde vai reverter, eu não consigo prever o mercado. Pelo fato de eu não conseguir prever o mercado, simplesmente acompanho. Na hora que reverter, na hora que chegar em uma região de sobrevenda, num gráfico de 4 horas, esse vai ser o momento de eu estar entrando no mercado. Como a tendência está de alta, todos os pullbacks que acontecem em uma tendência de alta são oportunidades de você comprar no mercado, são os famosos pullbacks. Cara, não ache que porque o BTC vai cair ali dos 28 para os 25, não ache que a gente vai varar para os 15 mil dólares e você tem que se desesperar. Não, cara, a gente está na tendência de alta. Durante uma tendência de alta, a gente olha para os pullbacks como oportunidades de compra, oportunidades de aporte. Beleza? Então isso daqui é o BTC. Obviamente a gente tem resistências a serem enfrentadas, os 29 mil dólares bem fraquinho ali e os 30 mil dólares também vai ser uma resistência. Mas veja que a gente tem muito mais suporte hoje no mercado do que a gente tem resistências. A gente tem 550 BTCs sendo vendidos pelos market makers na Binance, quanto a gente tem 853 BTCs sendo comprados ali na região de 25 e 700 pelos market makers da Binance, beleza? E aí quando a gente olha para entender se a galera ainda tá shortando, a galera ainda continua shortando o mercado. Enquanto a gente tiver aumento dessas barras, olha só, essa barra aqui, ó, nos 28.900, ela não tinha. É porque a galera começou a shortar novamente. Isso daqui é o ponto de liquidação. Cada barra dessa daqui são os pontos de liquidações. A gente já liquidou muita gente apostando em baixa do mercado. Hoje a gente tem mais pessoas apostando em alta no mercado do que pessoas apostando em baixa. Mas veja que para a gente liquidar o maior volume das pessoas que estão apostando em alta no mercado, a gente tem que voltar lá para os 15 mil dólares. Obviamente, se a gente perde essa região, aí sim a gente vai varar o preço, aí sim a gente vai buscar patamares mais baixos, beleza? Mas veja que a gente está muito mais longe de liquidar as maiores barras de long e do que a gente está para liquidar as barras de quem está, as maiores barras de quem está shortando o mercado. Então eu vejo que a gente tem muito mais combustível para o preço do ativo continuar subindo do que para o preço do ativo continuar caindo, beleza? Para a gente começar liquidações relevantes aqui no BTC de longs, a gente tem que voltar lá para as casas dos 19 mil dólares. E antes da gente chegar nos 19 mil dólares, a gente já vai começar a ter sinais, galera, de que o mercado azedou, de que o mercado está ficando feio. Quais são esses sinais? Cara, se a gente voltar simplesmente para essas regiões aqui embaixo, olha só, a gente vai estar perdendo toda a retração de Fibonacci dessa alta aqui. A gente vai ter perdido exatamente esse fundo aqui, onde o mercado perdeu esse fundo e voltou logo em seguida, fez um trap dentro dessa região. A gente vai estar simplesmente voltando para um patamar muito baixo. Se a gente estiver nesse patamar aqui, provavelmente num gráfico diário a gente já vai ter feito um pivô de baixa. E aí sim, se a gente tiver esse pivô de baixa aqui no mercado, aí sim a gente fica mais negativo, aí sim a gente fica mais bearish. Mas enquanto eu não tiver um pivô de baixa num gráfico diário, enquanto eu não perder uma média móvel, por exemplo, a gente vê que, cara, a média de 200 dias aqui, ela está simplesmente subindo, apontando para cima. Então a gente segue a
tendência. Enquanto estivermos em cima dessa média, a gente segue a tendência, beleza? Só depois que a gente formar um pivô abaixo dessa média, a gente simplesmente, pode ser média de 200, média de 80, não sei qual média que você usa, média de 7, sei lá, qualquer média que você usar aí, média de 7 semanal, né? Qualquer média que você usar mais de longo prazo, simplesmente a gente respeita a média. Olha só como durante todo o bear market, a gente fica abaixo da região da média. Ou seja, um dos pontos chaves também, eu falo bastante com vocês que a minha última venda foi nos $52 mil. Eu uso bastante a análise on-chain para entender em que regiões nós estamos, e nessa região a gente já estava constituindo euforia do mercado. Na verdade, aqui era um topo de complacência. E eu vou buscar dentro do Price Action um ponto de entradas e pontos de saída do mercado. E aí o Price Action me indicou $52 mil, ponto de saída do mercado. E aí eu fico fora do mercado até voltar acima da média? Não, eu uso a análise on-chain. A partir dos $22 mil aqui, ó, a partir dessa região aqui, eu estava comprando ativos. Então, dentro desse caixote aqui, ó, foi um caixote onde eu montei a minha carteira, beleza? A gente tem que saber unir os dados on-chain com o price action. Os dois são extremamente importantes. Eu não descarto o price action, eu uso o price action. Mas 95% das minhas decisões está nos dados on-chain e os outros 3% está em cima do price action, vamos dizer assim, e 2% está em cima do que eu acho, em cima da minha opinião, beleza? Isso daí olhando para BTC. E quando a gente olha para Ether, cara, tá numa lateralização aqui bem pior do que a do BTC ali. A gente tá com uma congestão dentro de toda essa região aqui. Cara, enquanto estiver dentro dessa região aqui, isso daqui eu considero no trade zone. Ainda mais se a gente olhar, isso daqui eu tô falando do gráfico de 4 horas. Se a gente olhar no gráfico diário, a gente vai ver que, cara, a gente ainda tem um enrosco ainda maior, que é romper os $2 mil. Ou seja, o Ether, ele tá bem congestionado. O Ether, ele só vai conseguir andar, ele só vai conseguir porrar mesmo depois que a gente romper os $2 mil, beleza? Mas tem muita gente aí falando que o Ether vai voltar para os $800, que o Ether vai parar em $400. Olha só, o tanto de resistência que a gente precisa, cadê? Deixa eu travar aqui. O tanto de suportes que a gente precisa perder para a gente voltar lá, para a gente voltar lá com o Ether em $800. A gente tem suportes pra caramba pro Ether voltar em $800. Então, a probabilidade que a gente tem na nossa frente aqui não é do Ether voltar em $800. A gente está muito mais perto de romper os $2 mil do que a gente voltar para $800. Então, tomem cuidado com essas narrativas de achismo. Eu não trago nada do que eu acho aqui para vocês dentro do canal. Eu sempre falo, eu sempre analiso o mercado e falo o que os dados estão me mostrando. Enquanto os dados estiverem me mostrando para cima, comprado. Enquanto os dados me mostrarem para baixo, tô vendido, beleza? E para a gente finalizar, olhando aqui a dominância do BTC, a dominância do BTC tá na região de resistência. Nesse momento, eu já paro de olhar para BTC e eu começo a olhar mais para altcoins, começo a olhar mais para Ether, outros ativos também mais especulativos, beleza? Bom, então é isso. Se você gostou da aula de hoje, se você aprendeu com a análise de hoje, se você aprendeu alguma coisa com toda essa análise que eu fiz no mercado, cara, deixa aqui nos comentários, me conta qual que é o seu ponto de vista e até mesmo me conta qual que é a sua opinião sobre tudo isso que eu falei. Eu quero ouvir vocês, eu gosto de ouvir vocês e, cara, eu respondo todo mundo aqui dentro do YouTube. Ainda consigo fazer isso, tem dia que eu não consigo responder 100%, já tá começando a congestionar a minha agenda, mas eu quero ouvir a sua opinião, quero saber também qual que é o seu sentimento do mercado e o que você aprendeu nessa análise de hoje, porque todo dia que eu tô aqui analisando o mercado para você, eu estou te ensinando como pescar, eu estou te ensinando como ser um analista profissional, beleza? E não estou analisando só e te entregando o peixe na mão. Cara, tô analisando, tô mostrando para você como que você faz para pescar, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou,
Deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, te convido a fazer parte do canal. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana. Fica aí 7 dias, pelo menos, que eu te garanto que em 7 dias eu vou te entregar um mega conteúdo. Se depois de 7 dias não agregar nada na sua vida, pode dar um unfollow. A gente continua sendo amigos, beleza? Eu que não vou ter conseguido cumprir o meu papel, mas tenho certeza que eu vou conseguir cumprir sim em 7 dias, beleza? Então é isso, galera. Forte abraço, tamo junto e eu vejo vocês amanhã. Valeu!